Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E a surpresa boa dessa semana veio com a nossa inflação oficial medida pelo IPCA. Apesar de ter acelerado em relação ao mês anterior, de 0,12% para uma alta de 0,23%, ela veio abaixo dos 0,28% esperados pelo mercado. Agora, nossa inflação nos últimos 12 meses acumula uma alta de 4,61%. Entre as maiores altas estão os itens de habitação, devido a altas na energia elétrica, e também de saúde e cuidados pessoais. Pelas maiores baixas, mais uma vez, nós temos o setor de alimentação e bebidas. Isso traz aí uma expectativa no mercado que o nosso Copom possa ir até acelerar o ciclo de corte da nossa taxa básica de juros. Além disso, outros dados da nossa economia vieram positivos essa semana. O volume de serviços veio com uma alta de 0,5%. Enquanto isso, as vendas no varejo tiveram uma alta de 0,7 pontos percentuais, o que ajudou a impulsionar o nosso mercado essa semana. O nosso setor de renda fixa, principalmente a carteira de títulos públicos no IMA Geral, tiveram um bom impulso essa semana. O IMA Geral teve uma alta de 0,24 pontos percentuais. Já os pré-fixados se beneficiaram ainda mais dessa melhora na expectativa da economia. Tiveram uma alta de 0,45 pontos percentuais. Enquanto isso, os juros futuros, a curva de juros, caiu um pouquinho. O DI para janeiro de 24 teve uma queda de 0,05 pontos percentuais e encerra essa semana cotado aos 12,29%. Já na renda variável, nós tivemos uma semana bem positiva. O nosso Ibovespa termina com uma alta de 2,98%. Enquanto isso, o dólar caiu 2,42% e encerra essa semana cotado aos R$ 4,89. Nossa renda variável também foi beneficiada devido a estímulos econômicos e dados positivos que vieram da China. O país asiático apresentou aí uma série de estímulos essa semana e isso acabou aí dando resultado nos seus dados econômicos. A China reduziu o depósito compulsório em moeda estrangeira, que antes era de 6% e agora passa para 4%. Além disso, injetou cerca de 5 bilhões de dólares em crédito imobiliário. Isso acabou impulsionando o preço das commodities, principalmente o preço do minério de ferro, que teve uma alta de 4,63% e encerra essa semana com a tonelada cotado aos $123. Além disso, a China divulgou a sua inflação ao consumidor medida pelo CPI, em leve alta de 0,1%. Enquanto isso, a inflação ao produtor, medida pelo PPI, apresentou uma queda de 3% na comparação anualizada. Por outro lado, a produção industrial teve uma alta de 4,5% e as vendas do varejo da China tiveram uma alta de 4,6%. Isso também ajudou a impulsionar o preço do petróleo no mercado internacional, aliado ao relatório da OPEP+, de que a demanda por petróleo deve aí superar a sua produção. O preço do petróleo disparou mais uma vez essa semana e atingiu aí o maior preço esse ano, com alta de 3,44%, e o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $94,07. A expectativa é de que o barril de petróleo possa atingir aí a cotação de $100 ainda esse ano. Ainda na Ásia, o Banco Central japonês deu uma declaração de que a taxa de juros por lá pode deixar de ser negativa a partir do início de 2024. Lembrando que o Japão é ainda o único país do mundo que ainda mantém a sua taxa básica de juros em negativos de 0,10%. Pelo lado político, nós tivemos a aprovação do projeto de lei que regulamenta a compensação aos estados pelo ICMS, que foi reduzido ano passado pelo Congresso Nacional para tentar conter a alta dos combustíveis. Além disso, foi aprovado um repasse adicional de 2,3 bilhões de reais para o Fundo de Participação dos Municípios, que tiveram aí queda de arrecadação. Isso pode representar aí mais gastos para a União, o que pode perturbar aí um pouco o mercado em relação à solidez das contas públicas. Falando agora dos Estados Unidos, nós tivemos a divulgação de dois importantes dados de inflação por lá.
O CPI, que é a inflação ao consumidor, veio com uma alta de 0,6%. O mercado esperava uma alta de 0,5%. Enquanto isso, o PPI, que é a inflação ao produtor, veio com uma alta de 0,7%, enquanto o mercado esperava uma alta de 0,4%. Essa inflação um pouco mais forte nos Estados Unidos acabou fazendo com que as bolsas por lá caíssem um pouco essa semana. O S&P 500 caiu 0,68%, a Nasdaq caiu 1,27% e o Dow Jones caiu 0,09%. Já na Europa, nós tivemos a decisão do Banco Central da zona do euro, que decidiu mais uma vez elevar a sua taxa básica de juros, com mais uma alta de 0,25 pontos percentuais. Porém, no comunicado, logo após a reunião, a presidente do Banco Central, Christine Lagarde, disse que ainda não está certo se essa vai ser a última alta de juros lá na Europa ou se eles ainda vão precisar subir ainda mais os juros para conter a inflação. A única certeza que ela deu é de que os juros na Europa vão ficar altos por bastante tempo. Porém, como essa decisão de subir os juros por lá foi uma decisão dividida entre o Conselho Monetário da zona do euro, isso trouxe as esperanças para a zona do euro de que essa possa ser aí a última alta de juros desse ciclo de alta. Isso fez com que as bolsas por lá subissem essa semana, aliado aos bons dados econômicos da China. O Stoxx 600 encerra a semana com uma alta de 1,53%. Pelo lado positivo das bolsas americanas, nós tivemos o IPO, que é a oferta inicial de ações da ARM, que é uma empresa aí que produz semicondutores e está presente aí em quase todos os equipamentos tecnológicos, chips de computadores, celulares e etc. Esse IPO arrecadou aí cerca de 5 bilhões de dólares, foi o maior IPO desse ano lá nos Estados Unidos. E a esperança é de que isso possa aí reacender novas ofertas iniciais de ações por lá. Para a semana que vem, nós temos aqui no Brasil a divulgação do nosso IBC-BR, o Índice de Atividade Econômica, que é considerado aí uma prévia do PIB pelo Banco Central. Mas os nossos olhares vão estar todos voltados para a decisão da taxa de juros na quarta-feira. Nós temos decisão aqui no Brasil, a expectativa é de que o Copom tenha aí mais uma queda de 0,5 ponto percentual e também lá nos Estados Unidos. A expectativa por lá é que o FONC, Comitê de Mercado Aberto, mantenha a taxa básica de juros por lá estável. Nós temos também na quinta-feira decisão de taxa de juros no Reino Unido. Lá ainda há uma certa expectativa se vamos ter mais uma alta ou uma pausa na taxa de juros, mas a expectativa é de uma alta de 0,25 ponto percentual, como fez a zona do euro. Muito obrigado e até a próxima semana.